Queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus possa continuar a nos envolver nesses nossos momentos de reflexão a respeito desta obra extraordinária que é o Livro dos Espíritos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da segunda parte do Mundo dos Espíritos, no capítulo Pluralidade das Existências. Nós já estudamos em reuniões passadas o item primeiro. Nós vimos que a reencarnação é uma necessidade, porque o objetivo do espírito é chegar à perfeição. Se ele não consegue chegar à perfeição em uma vida corporal, Deus, na sua misericórdia, lhe dá a oportunidade de uma nova encarnação ou uma reencarnação. E vimos também que a reencarnação é baseada na justiça divina, porque nenhum pai deixa o filho sem uma segunda, terceira, quarta, 10ª oportunidade. Se ele não conseguiu, se ele não atingiu o objetivo, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar a tarefa. Estudamos também que a reencarnação ou a encarnação pode se dar nos diferentes mundos. E hoje nós vamos estudar o item 4, transmigrações progressivas. Quando comecei a reestudar o tema no Livro dos Espíritos, eu quis entender melhor o significado da palavra transmigração. Então eu busquei no dicionário que nos fala que transmigrar é passar de um lugar para outro. Então, aplicando essa informação ao nosso estudo, transmigração é a movimentação do espírito de uma categoria para outra dentro da escala espírita. É o que nós podemos deduzir. E essa transmigração se dá através da reencarnação. Kardec formulou esta questão, a de número 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? E os espíritos responderam a Allan Kardec taxativamente: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Então, o espírito tem uma infância. E continuam os espíritos. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. A vida do espírito é apenas instintiva, disseram os espíritos. Então eu busquei lá na questão 7.3 do Livro dos Espíritos a definição que eles dão para instinto. Nos dizem os espíritos: o instinto é uma inteligência não racional e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Vejam só, uma inteligência não racional. E Kardec acrescenta no seu comentário: o instinto é uma inteligência rudimentar, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas,
não deliberadas. Então, por esta importantíssima questão 189 que Kardec colocou para os espíritos, nós estamos tomando conhecimento do nascimento do espírito, da sua entrada, como os espíritos disseram lá na questão 607, da sua entrada no período de humanidade, no período de humanidade. E para que nós possamos compreender melhor ainda a questão, nós buscamos lá no extraordinário livro chamado Universo e Vida, do Espírito Áureo. Para nós, o irmão Áureo, o nosso querido dirigente espiritual, em que ele nos fala, no capítulo 4º, intitulado Consciência e Responsabilidade, que o princípio espiritual, uma vez atingido o grau máximo da evolução nos reinos inferiores da natureza, ele é levado a grandes instituições semelhantes a maternidades espirituais. Nessas maternidades espirituais, o princípio espiritual é submetido a operações para a eclosão da luz da consciência, da autoidentidade, da razão, do livre-arbítrio. E ali, a partir daquele momento, esses espíritos recém-nascidos são orientados, recebem lições dos seus orientadores, dos seus guias espirituais, de como utilizar o livre-arbítrio, de como caminhar para o seu futuro, que é um futuro de progresso, um futuro em que tem que buscar a sua elevação até Deus. Que capítulo maravilhoso, extraordinário, que colocações extraordinárias que Kardec nos traz a respeito dessa nossa iniciação. E nós temos, então, a questão 190, em que Kardec trata do estado da alma na sua primeira encarnação. Qual é o estado da alma? Já pela questão 189, podemos ver que a 190 é uma continuação, que nos diz que é o estado de infância na existência corpórea. Compara a existência, a infância espiritual com a infância corpórea. A sua inteligência apenas desabrocha. Nós vemos acima que a inteligência pouco a pouco se desenvolve. E como os espíritos falaram na infância corpórea, nós devemos relembrar que, de acordo com a ciência dos homens, a infância vai até os 11 anos de idade. Está lá no Código da Infância e da Juventude. Até os 11 anos é criança. Dos 12 anos aos 18, adolescente. De 19 em diante, adulto. Interessante, queridos irmãos. E a questão 191 nos remete também a considerações a respeito do estado da alma dos selvagens. E os espíritos nos dizem que são almas em estado de infância relativa. Isto é, já progrediram porque têm paixões. Vejam só a questão das paixões colocadas como um ponto de progresso, de desenvolvimento. E aí, nós somos levados a essa consideração. O significado
das paixões no desenvolvimento da alma. Será que tem algum significado? Nós vemos que tem um grande significado, sim, porque comentário de Allan Kardec, ele ressalta que as paixões são alavancas que decuplicam, vejam só, decuplicam 10 vezes mais as forças do homem e o ajudam na realização dos seus objetivos e também dos objetivos da providência. Vejam só a paixão pelos estudos, a paixão pela pesquisa científica, a paixão pela busca do conhecimento das coisas. Então, as paixões realmente têm um significado todo extraordinário para o desenvolvimento da alma. E na questão, e finalmente, fechando essa questão 191, Kardec tece alguns comentários em que ele destaca as 3 fases do espírito: embrião, infância e adulto. Mas lá na questão 607, os espíritos acrescentam também a adolescência e a juventude. Mas o comentário de Allan Kardec é por demais rico para que nós possamos tentar reduzi-lo a um simples comentário nosso, e por isso pedimos licença para lê-lo. Diz o seguinte, Allan Kardec: a vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância para alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é a da perfeição. A idade adulta é a fase da perfeição do espírito. Então, nós podemos concluir que nós somos, atualmente, apenas adolescentes espirituais, porque a fase adulta é a da perfeição e nós estamos longe desta fase. Prossigamos, queridos companheiros, através desse estudo das transmigrações progressivas. A questão 192 nos coloca comentar a possibilidade do proceder impecável de hoje promover um salto até a pureza total do espírito. Seria possível o nosso proceder hoje impecável nos possibilitar esse salto à pureza total? Não, não há essa possibilidade. Nos dizem os espíritos que o que nós, homens terrenos, conhecemos, acreditamos ser perfeito, está muito longe da perfeição. Existem qualidades que desconhecemos. Afinal, estamos num mundo de provas e expiações, portanto, não podemos realmente saber o que é perfeição para tentar alcançá-la de um salto. Mas nossa tentativa de bem proceder tem alguma relação, ou deve ter alguma relação, com a vida futura. E os espíritos nos disseram que sim. Nos disseram que quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Então, vejam só, quanto mais nós evoluirmos na nossa atual encarnação, nós teremos provas mais suaves, mais leves,
nas nossas futuras vidas. E na questão 193, nós vemos também a possibilidade de haver uma queda do estado atual na futura encarnação. Ou, em outras palavras, podemos cair, e os espíritos nos disseram, como posição social, sim. Por exemplo, o espírito de um bilionário pode reencarnar em extrema pobreza, mas como espírito não, porque se isso acontecesse, estaria havendo uma transmigração regressiva. Nós estaríamos regredindo e os espíritos nos colocam com todas as letras neste item que a transmigração é progressiva. E chegamos então, queridos amigos, à questão 194, aonde nós devemos rapidamente nos colocar sobre essa possibilidade. A possibilidade da degeneração do homem de bem. Seria possível que o homem de bem degenerasse? Os espíritos nos falaram lá na questão 118 que o homem não pode retrogradar, o espírito não pode retrogradar. Portanto, não é possível que um homem de bem se degenere. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Ele não desce da categoria que alcançou. O homem de bem é a encarnação de um homem, de um bom espírito, segundo a escala espírita, e o capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, não há essa possibilidade dessa degeneração. Mas veio o contrário, a possibilidade contrária. Possibilidade de elevação do homem degenerado. E aí a resposta é fácil. Sim, é possível. Na questão 116 do Livro dos Espíritos, os autores desta obra portentosa disseram a Allan Kardec que todos os espíritos se tornarão perfeitos um dia. Ninguém permanecerá eternamente nas categorias inferiores. Portanto, o homem degenerado de hoje, ele terá obrigatoriamente que progredir, que evoluir. Agora, essa evolução, esse progresso, pode se fazer através da recomendação do Mestre Jesus. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará, o que nos conduz à lei do trabalho e, consequentemente, à lei do progresso. Mas também, se não aceitarmos o conselho do Mestre Jesus, essa caminhada poderá ser extremamente espinhosa, extremamente dolorosa para os nossos espíritos, através do sofrimento, através das lágrimas e do ranger de dentes, conforme nos fala no Evangelho. Prossigamos, então, na questão 195, que é de uma atualidade extraordinária. Consequências da ideia de corrigir-se mais tarde. Ora, podemos raciocinar. Se Deus me concede a oportunidade de muitas e muitas reencarnações, eu não preciso me corrigir agora. Eu vou deixar para me corrigir, quem sabe daqui a 200 ou 300 anos. Aí nós precisamos pensar novamente, voltar um pouco neste capítulo, lá no começo. Qual o objetivo da reencarnação?
expiação, aprimoramento progressivo do ser até chegar à perfeição. Então, se pensamos em deixar para mais tarde, só poderemos lamentar, quem sabe, o tempo perdido, porque quando chegarmos ao mundo espiritual e formos passar em revista os nossos atos, o que fizemos, o que produzimos de positivo para nós e o que acumulamos de negativo, aí o arrependimento vem com toda a força e nós colheremos, sem dúvida nenhuma, o sofrimento, a dor, a frustração. São essas as consequências daquele que aceita a ideia de corrigir-se mais tarde. A hora da corrigenda é agora, é nesta vida, é neste momento, é nesse instante em que estamos partilhando desta oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu. Finalmente, queridos amigos, estamos chegando ao fim do nosso estudo com a questão 196, que nos fala da possibilidade da vida corpórea ser um depurador para o espírito na sua busca pela perfeição. Ora, todos os espíritos devem passar pela vida material para evoluir. E nós temos aqui em mãos uma cópia do primeiro livro dos Espíritos, aquela edição de 1857, na tradução de Canuto de Abreu, que Kardec tratou deste assunto, em que ele pergunta o seguinte: os espíritos se podem aprimorar durante a sua existência espírita? Vejam só, podem se aprimorar durante a sua existência espírita? Não precisam reencarnar? A questão colocada por Kardec. E os espíritos disseram: eles sentem vontade e desejo de melhorar-se. Contudo, para a realização desse desejo, devem suportar todas as tribulações da existência corporal. Então, realmente, a vida corpórea é um depurador para o espírito na busca pela perfeição. E, finalmente, a possibilidade de predominar o espírito sobre o corpo. Essa possibilidade é total, porque os espíritos disseram a Allan Kardec: teu espírito é tudo. Portanto, queridos amigos, com esta resposta dos espíritos, que o nosso espírito é tudo, peçamos ao Mestre Jesus que possamos aproveitar a oportunidade de elevar o nosso espírito sobre o nosso corpo, para assim caminharmos mais alegremente em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós.